Sejam bem-vindos, meus amores, a mais um episódio do Só Vai Podcast. Esse é o 11º, até que é um número assim marcante para minha vida. E eu estou muito feliz de trazer um tema hoje que eu estou buscando, lendo e vendo pessoas carregando essa bandeira há muito tempo. Eu estou chegando aí nesse pontinho, já cheguei, na verdade, mas aí numa fase transitória. E foi uma pessoa, quero falar um pouquinho do contexto de como eu conheci. Na verdade, eu estou conhecendo ela pessoalmente hoje, uma loucura, e eu amo isso, amo esse friozinho na barriga. E a gente se conheceu pelo LinkedIn. Ela tem uma bandeira incrível, ela escreve textos maravilhosos, ela carrega essa missão com ela, isso que é o grande propósito do meu podcast. Então, ela vai mais se apresentar hoje do que eu vou apresentar, mas eu a conheci assim, realmente brilhou quando eu vi todos os textos dela. E eu falei, é aí que eu quero trazer essa mensagem. Tantas pessoas que a gente pode ajudar, que talvez estejam com um pouco de medo em casa, que também é a bandeira do Só Vai Podcast, e não sabem muito romper nesse período da vida. Então, a gente vai falar muito sobre o etarismo, muito sobre a história de vida dela. A partir dos 40 mais, 50 mais, a gente sabe o quanto a gente carrega alguns preconceitos, até nossos mesmo, em relação a isso. A gente sabe o que o mercado de trabalho pensa ou não a respeito disso. A gente vai falar sobre essas coisas. Então, seja bem-vinda, Esther Morgan. Muito obrigada. Por favor. É uma honra estar aqui. Eu ainda vim brincando, né? Fazendo conteúdo, né? Porque tudo agora a gente faz conteúdo. Que eu falei, o povo tá achando que a gente já tá de férias. Só que não, estamos aqui tá no final trabalhando. Do ano, tá, gente? Como assim? A gente vai lançar no que vem. Essa gravação está sendo aqui perto, na véspera do Natal, mas está tudo bem, porque o nosso propósito ele vai virar o ano. Sim. A gente vai continuar com o mesmo propósito. Bom, então vamos lá. Eu sou Esther Morgan, é uma honra estar aqui com você. Eu tenho cuidado, hoje mesmo eu postei sobre isso, essa responsabilidade que a gente tem nesse ano de 2024. Eu estou nomeada ali como o 24º lugar dos top 200 pessoas mais influentes do LinkedIn e 5º lugar da pessoa de RH mais influente do LinkedIn. E, assim, desde sempre, quando eu resolvi, né, que a gente foi imbuído a fazer uma rede social, e eu tenho lá o Instagram, carregado, né? Facebook, começou lá no Orkut, mas tudo bem, naquela época ainda não era só para família. Eu nunca tive essa intenção de influencer, sabe? Essa coisa, hoje está até um pouco meio pejorativo, né? Tá. Mas quando você recebe essas indicações aí de influência, aí eu começo a pensar sobre a responsabilidade de ser influencer, né? Eu acho que tem um peso, porque o papel do influencer é influenciar. E aí eu fiquei pensando, quando que isso tudo começou, né? Eu acho que lá, eu vim do varejo, eu comecei minha carreira como vendedora, e já como vendedora eu entendi que meu propósito era servir. Eu podia servir o cliente, eu poderia fazer a vida daquela pessoa naquele dia mais alegre, mais feliz. Eu poderia, com a minha boa atuação como vendedora, levantar a autoestima daquela mulher que eu atendia. Eu comecei trabalhando com o mercado feminino. Sim. E eu sempre tive essa vocação para ensinar, e sempre fui líder, né? De criança eu já tinha essa liderança muito latente. Então, em pouquíssimo tempo, né? Comecei ali com 16 anos, eu não me lembro se foi aos 18 ou 19 anos, eu já era gerente, né? Eu até postei hoje dizendo que antes dos 20 anos eu já conquistei o meu primeiro cargo de liderança. E como gestora, eu pensei, bom, aquele meu papel de servir a cliente, bom, agora melhor ainda, porque eu posso servir a cliente, eu posso servir ao meu patrão, eu posso servir à empresa, eu posso servir e principalmente aos meus subordinados. Então, eu sempre tive muita vontade de compartilhar conhecimento, né? Então, como líder, você já começa com essa missão. Então, as redes sociais, elas me trouxeram essa responsabilidade de compartilhar conhecimento, né? E aí que eu fui entendendo, ali eu sempre fiz os meus posts, as pessoas me perguntam, Esther, nossa, os seus posts não parece que é IA, né? Eu falei, não é inteligência artificial, é a minha inteligência aqui, eu que faço. Verdade, perguntam isso? Me perguntam, porque parece que no LinkedIn a maioria das pessoas estão postando com inteligência artificial. Ninguém mais escreve texto nenhum, mas aí eu não acho genuíno, eu não uso filtro porque eu não acho genuíno, tenho orgulho da minha idade, tá tudo certo, então pra mim tá tudo bem.
Agora eu vou postar, vou fazer um texto com IA e vou colocar lá que fui eu que fiz, eu não acho honesto. Sim. Então, não. Então, com os meus textões, né? A gente brinca dos meus textões lá nas redes sociais, os temas que eu abordo vários. Muitas vezes bem polêmicos, eu sempre sou muito transparente, é sempre o que eu penso e é com base nos meus valores. Às vezes tomo porrada pra caramba lá, um monte de comentário, mas eu adoro essas porradas. Foi isso que me pegou. Sim, foi porque a sua o que genuinidade. eu gosto, quando alguém dá o contra no que eu tô falando, quando eu tenho Sim. opiniões contrárias, eu tenho a oportunidade de aprender, de repensar, será que eu tô certa, será que não? Então, isso me agrega muito no meu conhecimento e no meu propósito. E aí, na minha carreira de vendedora, fui gerente supervisora, diretora de marca, cheguei a executiva de marcas internacionais, trabalhei na Hugo Boss, no Armani, na Dior. Então, eu tive... E desde o meu primeiro emprego, sempre foi, por acaso, com o mercado de luxo. Sempre com o público A e o mercado de luxo. Então, hoje, eu sou conhecida justamente pelo mercado de luxo, mas eu atuo em todos os mercados, né? Quando chegou ali num período da minha vida, o mercado de varejo sempre discriminou tudo. Discriminou aparência, discriminou peso. O mercado de varejo Sim. de moda... Muito voltado para a imagem, Muito voltado para a imagem. Então, eu sempre trabalhei com essa questão de discriminação. E eu estava ali perto dos meus 40 anos. E eu falei, tô ficando velha para esse negócio. Daqui a pouquinho vai querer ter uma gerente velha. Você vê como a gente mesmo já com se 40 bloqueia. anos. Não, e de fato já existia esse preconceito com a idade. E aí eu resolvi empreender. Só que essa história de empreender, na época nem falava empreender, né? Vou abrir um negócio. Todo mundo achava que eu ia abrir uma lojinha. Só que não, eu que era gestora de lojinha, eu sabia o BO que era aquilo. Eu sei o BO que é o varejo. Eu falei, não. E no meu tempo, todas as vezes que eu tinha que contratar um candidato, eu tinha dificuldade numa empresa que entendesse o nosso vocabulário, entendesse o perfil que eu buscava. Então, eles me mandavam um perfil nada a ver, que não tinha nada a ver com o mercado de moda. E quando eu precisava treinar minhas equipes, era a mesma coisa. Eu contratava pessoas, que era aquele negócio de motivacional, dar 3 pulinhos, falar oi. Eu falo, gente, não fala a linguagem. Isso foi com 40 anos? Isso. Tá. Aí eu falei, não, quer saber? O negócio que eu tenho que fazer é uma agência de RH, voltada para o RH, justamente... para eu cobrir esses dois lados, o lado de recrutamento e seleção e treinamento e capacitação. Fundei a Excelência em 2004, a Excelência RH, com essas duas vertentes, que é o que eu faço até hoje. Headhunter para a Praça de São Paulo, então eu tenho candidatos num banco de talentos. Para as lojas, o meu foco é loja, é varejo, é chão de loja, shopping, né? E eu tenho a outra vertente, que são palestras e capacitação de funcionários. No caso de palestras, é Brasil todo, inclusive fora. Já fui convidada para palestrar em Portugal. Eu atuo tanto na área de moda, de varejo, mas também no mercado imobiliário, automóveis, clínicas médicas. Então, tudo que é focado a capacitar pessoas, a encantar o cliente, justamente, eu acho que é o meu principal know-how na parte de treinamento. Eu sou vendedora, tenho orgulho de dizer que eu sou vendedora, nunca ganhei salário fixo. Nunca ganhei salário fixo, sempre fui comissionada, então eu consigo fazer com que essa equipe venda mais, mas eu sempre mexo com o psicológico da equipe. Eu acho que o meu jeito de palestrar, eu falo que eu não treino os vendedores para eles serem melhores vendedores. Eu treino as pessoas para eles serem melhores seres humanos e, consequentemente, eles vão vender mais. Porque no meu treinamento eu vou falar de valores, eu vou falar de comportamento, eu vou falar de proatividade, eu vou falar de inteligência emocional. Soft skills, eu vou falar né? que hoje é o mais importante. É. O meu mantra em recrutamento e seleção, que hoje é uma dor nacional, hoje todo mundo tem dificuldade em contratar equipes, né? Então, principalmente no varejo, né? as pessoas não querem trabalhar nessa área, é muito sacrificado, eu entendo, tem até a polêmica lá da escala, 6x1, tudo isso, que eu já tomei porrada pra caramba quando eu falei sobre nem chega... Tá tudo bem. É outro, tá tudo bem. Trabalhei, eu não trabalhei escala 6x1, né? Eu trabalhava escala 7x7. Sim. Entendeu? 24 horas por 24 horas. Era uma coisa mais ou menos assim. Uau. Mas eu acho que
tudo isso foi me levando para esse caminho. E aí, o que eu pensei? Se o meu propósito é servir, o que eu vou fazer na rede social? Eu vou servir, eu vou trabalhar, é isso. E comecei a fazer, o meu propósito é esse, é sempre lá uma frase de efeito, e aí eu boto o textão sobre aquela frase. E como é que eu penso nisso? As pessoas me perguntam, Esther, você tem alguém que cuida disso para você? Não, é tudo eu pessoalmente. Gente, eu sou empresária no Brasil. É a mesma coisa. Eu sou motoboy, eu sou o financeiro, eu sou o comercial, eu sou a faxineira, eu sou tudo. Então, eu que faço os meus textos. E eu não faço uma programação para a semana toda. O que eu vou postar amanhã, eu ainda não sei. Muitas vezes é alguma coisa que rolou durante esse dia que vai me inspirar de verdade, pro dia da manhã. É igual os convidados que vêm aqui, a gente estava falando. Aparece a história. Não é que eu estou buscando aquilo. Vem de uma forma genuína, de verdade. E aí a gente passa essa verdade. Exatamente. Não tem como não fugir disso. E fazendo esses textos, cada vez que eu postava e posto, né, sobre etarismo, eu tenho milhares de compartilhamentos, milhares de comentários. E esses comentários, tanto no direto quanto no feed ali, eles acabaram mexendo profundamente comigo. Eu falei, cara, isso não é uma coisa normal, isso é um chamado. Eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Como é que eu posso ouvir um relato desse de pessoas com mais de 50 ou 60 anos que estão passando fome porque não conseguem uma oportunidade de uma entrevista, não é nem de um emprego. Eles não são chamados nem para uma entrevista. Não tem nem a chance, né? Como que uma pessoa que me conta que está passando necessidade por não conseguir um emprego e eu não vou fazer nada? Sim. Eu preciso fazer. Então, a princípio, o que eu entendo que é um papel que eu assumi, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre etarismo. É um problema que ele vai se tornar um problema muito maior, social, econômico e político em poucos anos. Sem dúvida. Por quê? Porque essa geração está envelhecendo. As envelhecendo pessoas bem, estão né? tendo menos filhos, exatamente. É. A expectativa de vida aumentou. Hoje nós vivemos mais e melhor por causa dos avanços da tecnologia e por causa dos avanços da medicina. Então, tudo isso ajuda para que a gente tenha mais saúde, né? Hoje, os medicamentos, as vitaminas, os suplementos fazem com que a gente tenha uma qualidade de vida muito melhor. Então, beirando os 60 anos, eu estou super apta para trabalhar. Eu acho que poucas pessoas têm a energia que eu tenho para trabalhar o dia inteiro, virar madrugada contando estoque. Sabe, eu faço treinamentos de equipes onde eu fico das 8 da manhã às 5 da tarde de pé palestrando. Uau. De pé, só que eu não fico mais de salto. Trabalhei muito tempo na minha vida de salto. Hoje, o meu look é terninho e tênis. Eu já sou conhecida como o terninho e tênis. Inclusive, estou buscando um patrocínio da Nike. A Nike até já curtiu meus posts. Muito. Exatamente. E nós aqui no Só Vai, duas, tá? eu sou cocólatra e chocólatra. Eu falei, a gente quer um patrocínio da Coca-Cola. Muito bom, seria muito bom. Ai, maravilhosa. Já amei, ela já vendeu, gente. Olha que pronto, a gente aqui busca um patrocínio. Mas com relação ao etarismo, olha lá, se a gente for falar bastante sobre etarismo, qual que é o patrocínio que a gente precisa? Indústria farmacêutica, cara. Você acredita que nesse Black Friday, no Black Friday, o que eu fiquei planejando de comprar? O que eu comprei no Black Friday? Suplemento. Todo mundo pensando na bolsa nova, na calça nova, eu pensei, bom, preciso comprar magnésio, preciso comprar creatina, preciso... Então, a indústria farmacêutica, alô, indústria farmacêutica. Por favor. Preciso de patrocínio para falar sobre etarismo. Você estava falando isso, eu vi um TED que eu fiquei apaixonada, acho que Patrícia Parenza é o nome dela, vou até citar o nome, porque realmente ela foi de uma clareza, TED é sempre mais rápido, é uma conversa rápida, e ela falou exatamente sobre o mercado do cosmético, da beleza, como eles fazem com o próprio nome dos cremes. Você vai comprar um creme, tá escrito anti-aging. Sim. Por que não pro-aging? Porque a gente vai envelhecer, certo? Lógico. Então, a gente sabe que a gente vai envelhecer. E, realmente, ela estava falando muito sobre a questão da mulher nessa idade de 40 mais, 50 mais. A gente é muito mais cobrada. Além da gente ter o peso de ser mulher, porque é outro assunto de inclusão, que a gente passa bastante. Eu sou engenheira, então meu mercado é totalmente masculino. Então, a gente também tem esse outro lado. A mulher, quando envelhece, que descuidada, não fez um botox. Agora, o cara tá com uma ruguinha, com um grisalhinho. Tudo bem, o barrigão o cara barrigudo na praia de sunga, ninguém fala nada. A mulher não, ela tá com um negocinho aqui, ó. Descuidado, não fez um botoquinho. O cara barrigudo de sunga na praia, ninguém fala nada. E se uma mulher toda gordinha, cheia de celulite, as marcas da idade, for pra praia de biquíni, o que o povo fala? Não tem vergonha de sair assim na rua? Então, como a gente
cuidar não só do etarismo, mas também da questão da mulher mais velha. Né? Não, você quer a prova maior da mulher mais velha? Que todo mundo que eu recebo diariamente, né? Nossa, eu imagino. Não, o elogio que eu recebo diariamente. Nossa, você nem parece essa idade. Gente, cara, vocês realmente acham que isso é um elogio? Você ainda... Que isso? Você ainda sai. Você nem parece. Nossa, jura? É. Nem parece que você tem essa idade. É. As pessoas acham que isso é um elogio. Eu sei. Só que não. Eu sei. Só que não. E tá tudo certo. Não, é que eu não costume. importo. É. Eu tô suave com a minha idade. Sim. Tenho orgulho dos anos que eu vivi. Cara, eu tô viva até agora, tá tenho tudo bem. muito, E a gente, engraçado, porque a gente chegou na melhor fase, intelectualmente, em relação à inteligência emocional. E tem essa questão do mercado que realmente não compra isso, né? E como a gente tem um papel, a gente percebe no dia a dia, a gente conversou sobre isso, do nosso papel de transformação dentro das equipes, dentro do mercado, qual que seja, em relação ao time ali, porque a gente traz a experiência. A gente não pode ser o melhor cara do PowerPoint, mas a gente traz essa vivência, né? Aí eu tenho... E emocionalmente a gente está mais preparado. Não, né? eu citaria várias qualidades que poderia motivar você, empregador, de contratar uma pessoa 40, 50 a mais. Então, eu poderia falar de resiliência, poderia falar de proatividade, poderia falar de saber vestir a camisa, né? De comprometimento. Não estou nem falando da experiência, que é o número 1, a gente traz conosco a experiência. Então, eu acho que a gente tem várias qualidades que são boas. A assiduidade, porque uma pessoa mais velha falta menos do que a moçada. A gente não põe atestado, a gente é firme, a gente aguenta firme. A gente vai trabalhar mesmo doente. Você entendeu? Então, tem várias coisas que eu citaria várias vantagens. Mas, talvez, o principal ponto... Eu acho que talvez a principal diferencial que a gente tem é o quanto a gente pode agregar junto com as outras gerações. Isso, junto. Eu não estou dizendo para você ter uma equipe toda de gente velhinha, dos velhinhos, mas a troca de conhecimento das gerações, eu acho que é o que faz que uma empresa enriqueça. Sim. Lógico, não adianta contratar as pessoas mais velhas e não preparar a equipe para receber essa pessoa mais velha, para essa pessoa não ser discriminada e não sofrer preconceito dentro da empresa. Sim. Tá? Aí eu tenho clientes que falam assim, uma vez eu contratei uma pessoa lá de 50 e poucos anos, mas não deu certo. Gente, não é porque a pessoa tinha mais de 50 anos que não deu certo, é porque você contratou a pessoa de mais de 50 anos errada. Assim como você já contratou alguém de 20, quantas pessoas de 20 você contratou que não deram certo? Então, eu só preciso entender qual é o perfil que vai encaixar com a cultura da empresa, com a cultura, com o clima organizacional. Sim, independente da idade. Isso, independente da idade. Mas a pessoa fala, sobre isso, né? Uma vez e não deu certo. Então, gente mais velha não dá certo. Como assim? Né? Então, é muito importante você analisar os valores dessa pessoa. Fazer uma entrevista como você faz com qualquer jovem. Exato. Mas inclusive, eu acho que eu postei ontem, é dar a oportunidade de entrevista, porque o que eu mais vi é que o próprio... Não vou falar. A própria plataforma de emprego, a mais conhecida, maravilhosa. Começa com G, termina com Y. Tá. Essa própria plataforma, essa era a mais famosa hoje. Essa é a mais famosa que as empresas já mais tava usam. Com uma que começa com C, termina com O. Não, essa aí já está ultrapassada. Já foi, essa aí tá. tá. Você vê como é que faz tempo. Então, essa própria plataforma de emprego, que parece que tudo é meio por IA, então a interação é por quando você Meu coloca Deus. lá a sua data de nascimento, parece que essas pessoas já, pelo menos é o depoimento que eu tenho visto nos comentários que o pessoal faz comigo. Esther, a plataforma X já bloqueia a gente não chega nem para entrevista. Tenho certeza que o nosso currículo nem é visto. Então, só que como toda plataforma que depende de uma inteligência artificial, tudo depende de como você insere as informações na hora que você está pedindo a vaga. Eu tenho certeza que se a empresa colocar que a faixa etária que ela busca é de 18 a 70, a plataforma não vai bloquear. Só que ela deve colocar ali de 18 a 35, 20 a 35, que é o que todo mundo me pede, é 20 a 35. Já pedem assim? Imagina, quando o cliente tem que me falar a idade, que entre nós, legalmente, não pode, num anúncio não pode. Mas quando eles contratam o Headhunter, eles me passam, eu sou do varejo de moda, eles me passam o perfil físico, o peso que a pessoa tem que ter.
Então, não estou falando aqui de gordofobia, estou falando de racismo, estou falando de todos os preconceitos, homofobia, todos os preconceitos estão incluídos no nosso papel de headhunter. Então, a conversa entre o empregador e eu, ela é aberta. A gente não abre isso para o candidato, mas a conversa comigo é aberta. Então, existe o preconceito enorme. Então, se essa plataforma está bloqueando essas pessoas e nem mandando para os processos seletivos, é porque alguém não está inserindo as informações, o perfil de forma correta. Então, por favor, vocês de RH, abram esse perfil. Bota lá até 70, depois vocês decidem se vale a pena ou não. Uau! Se a gente for ver aí, Julia Roberts, quantas das atrizes que estão com mais de 50 anos e estão maravilhosas? Então, se é pela aparência, nem pela aparência mais, dá pra gente ser discriminado depois dos 50. Não dá mais. Nem pela aparência. Não. Então, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Eu estava vendo, inclusive, nesse mesmo, buscando... Hoje a gente tem uma coisa que chama economia prateada, né? Exatamente. Só que aí é que tá. Fatura, sei lá, quase empresa um trilhão. quer faturar em cima dos 50 a mais, mas ela não quer. É o que eu falo, se comporta da porta para fora, que é o que é bonitinho pro marketing. Ela fala que é ok, que ela gosta, bota a senhora de cabelo branco no desfile. Só que não contrata uma pessoa de cabelo branco para trabalhar na empresa. Então, é fake isso, não é verdadeiro. Então, não está dentro dos valores da empresa. Então, a economia prateada, ela super interessa, porque as pessoas mais velhas não têm mais filho para sustentar, porque os filhos já são independentes, têm vida própria, têm suas aposentadorias. Foi quando a gente conquistou a nossa estabilidade financeira. Então, a gente tem dinheiro para gastar. Então, todo mundo se interessa no nosso dinheiro, mas não querem que a gente trabalhe para eles. É esse o ponto. Exatamente. Então, a economia prateada é um fato. E aí, por exemplo, vamos falar da economia prateada. A loja lá de moda bacaninha tá super afim de vender para mim, certo? Aí eu, mais de 50 anos, mais de 60 anos, entro numa loja e todas as vendedoras têm 18 anos, 1,90 m e 43 quilos. Sim. Eu não quero comprar o que aquele ser tá usando. Porque se tá bom naquela menina, vai ficar péssimo em mim. Então, eu não tenho 40 e poucos quilos. Lógico. Então... Eu vou me sentir mais confortável se também tiver na loja uma pessoa da minha idade onde eu vou me identificar. Mas você sente que isso está querendo começar a mudar ou não? Você não vê nenhum movimento Eu vejo muito discurso. Tá, discurso a gente tem visto bastante discurso de mudança. A gente tem visto mulheres mais velhas nas campanhas publicitárias. A gente tem visto isso. Mas no campo de emprego, vocês façam um comentário aqui... Faz comentários, sim, né? Claro, por favor. Então, vocês comentem aqui se eu estou falando alguma bobagem, mas pelos comentários que eu recebo nas minhas redes sociais, é muito bonitinho no discurso, mas, de fato, as pessoas não conseguem emprego. Trava mesmo. Trava simplesmente pela idade, porque a pessoa não dá nem a oportunidade. Sim. Ontem eu postei até falando como fazer um currículo, que se eu coloco, porque qual que é a dúvida que as pessoas têm? Esther, eu então estou começando a não colocar a idade no meu currículo. E a minha resposta é sempre, por que não? Sabe por quê? Porque a empresa que discrimina a idade que está escrita no seu currículo, ela vai discriminar a idade quando você sentar para uma conversa. Então, você só vai perder tempo, essa empresa não te merece. Então, escreve a sua idade. Se a empresa te chamar, é porque, de fato, está tudo bem pela sua idade. Eu, particularmente, não perderia tempo de tipo, enganar. Tipo, elas pensarem que eu sou mocinha, chega lá e, na hora que me vê, aquela super decepção. Eu prefiro que já tenha decepção antes, sem dúvida, claro. Ela tem 60 anos e, ok, eu vou entrevistar assim mesmo. Ok. E a gente pode agregar... Eu acho que as empresas também travam... Desculpa que eu engasguei. Em função de tecnologia também. Eu estava vendo diferenças de mercado, né? Então, mas a empresa desculpa... de tecnologia, 55%. A desculpa que eles dão... Usam muito. A desculpa é, eu não vou contratar pessoas mais velhas porque elas são resistentes a pensar sobre tecnologia. Eu sei mexer em qualquer sistema operacional, sou ativa nas minhas redes sociais, sei mexer com os algoritmos, trabalho tudo bonitinho, então, teoricamente, eu sou fora da caixa? Não, se eu sei tudo isso, não preciso ir muito longe. A minha mãe, ela tem vai fazer 89 anos agora, ela tem Facebook, ela tem Instagram, ela conversa pelo WhatsApp, quase 90 anos. Então, você tem hoje vários influenciadores com mais de 80 anos.
trabalhando ativamente nas redes sociais. A Iris, eu esqueci como é que pronuncia o nome dela, mas tem uma influencer que ela faleceu nesse ano, que foi muito triste, super recomendada, tipo Vogue e tudo, incrível, falava super bem, e ela estava ali super ativa nas redes sociais. Então... com essa idade. Com essa idade. Que fofa. Com essa idade. Eu acho que ela tinha mais de 90, viu? Uau. Se eu não me engano, ela tinha mais de 90. Vou até buscar. Então, é pré-conceito. Até porque hoje, qualquer um de nós, sejamos jovens ou velhos, a gente pode fazer um curso do que nós quisermos, gratuito pela internet. Muitos. Então, hoje, qualquer um de nós tem habilidade e capacidade de aprender uma atividade nova, uma habilidade nova. Então, é uma desculpa. Tá? E eu acho até que a pessoa que é mais velha e que tem dificuldade com tecnologia, ela não vai procurar empregos que dependam de tecnologia. Você concorda? Ela nem é a experiência que ela teve de vida. Ela nem teve essa experiência. Então, ela não vai procurar esse emprego. Sim. E outra, é o que eu sempre falo, o meu mantra é contrata as qualidades, contrata os soft skills, contrata o sorriso, contrata a vontade de trabalhar e treina as habilidades. Sim, sem dúvida. Não adianta eu pegar uma pessoa águia na tecnologia que seja mal-humorada, mau caráter, que chegue atrasada. Isso eu não consigo treinar. Sem dúvida. Então, a habilidade eu treino, tá tudo certo. Eu posso dar essa oportunidade. É isso. Mas a pessoa pode ser lenta por causa da idade? Escuta, você tem um jovem de 20 anos preguiçoso e lento. Não, e além do comprometimento, a gente não está nada aqui contra... o etarismo, na verdade, são todas as idades, tá, gente? Deixando bem claro, Não, é o que eu falo, não estou dizendo para contratar. Os jovens têm muito para nos ensinar. O que a gente vê, a gente até conversou... Tem jovens brilhantes. A dificuldade do comprometimento que a gente percebe hoje, de vestir a camisa realmente e entender que a gente precisa das gerações se complementando. Exatamente. Né? Os jovens, eles são muito... volúveis, eu vejo. Não só volúveis, eu acho que eles são muito ansiosos. Então, eles acham que eles vão entrar numa empresa e já vão ter um plano de carreira. Então, eu tenho hoje candidatos já vai virar o que CEO, em um ano trabalharam em 3 lugares. Fica 3, 4 meses num lugar. Então, porque eles estão sempre ansiosos. Aí eu falo, mas por que você saiu? Porque não tinha oportunidade de carreira. Eu falei, mas você ficou lá 3 meses. Mas saiu uma gerente e podia ter uma promoção e não fui eu. Calma. Eu passei 20 anos no varejo. O processo, né? Trabalhei mais de 20 anos no varejo para chegar à executiva de uma marca. Então, eu não tenho isso quando eu começo. Né? Então, os jovens, eles têm essa... Quando eu generalizo os jovens, eu estou falando só para a gente, no discurso. Isso. A gente está falando ali que em todas as gerações, a gente tem pessoas de todos os tipos, quer dizer, as exceções e a maioria. Então, eu estou falando dos jovens só para a gente ilustrar essa conversa aqui. Isso. Né? Muito pelo contrário, sempre trabalhei com jovens, sabe? Eles têm várias... Eu faço alguns treinamentos, inclusive falando sobre os milênios, sobre a geração Z, e como lidar com eles para absorver o melhor deles. E então, como a gente aprende, né? Muito. É muito bom. Muito. Eu aprendo muito. Aliás, quando eu tenho dificuldade na tecnologia, que eu vou lá buscar ajuda para os universitários, são os jovens que me ajudam. Então, tudo bem, mas se eu tenho habilidade para aprender... O bom é que chega à cidade, a gente sabe o que perguntar. Exatamente. Eu acho que inclusive é muito isso, né? Então, inclusive com a inteligência artificial. Eu acho que nós vamos saber lidar com a inteligência artificial ela é melhor. Ótima. Ela é ótima. Porque a gente sabe como perguntar, é fato. Ela está ali para isso, a gente tem que usar como ferramenta. A gente também veio nesse intuito da missão aqui também da nossa conversa, é trazer ferramentas para as pessoas que mandam 1000 comentários aí para você, com medo, passando dificuldade, que não sabem por onde começar. Porque automaticamente a gente com 40 a mais, principalmente a mulher, né, que nós duas estamos aqui, 50 a mais, 60 a mais, a gente se trava. Porque já é difícil a gente se posicionar. Sim. Ainda mais a partir de uma certa idade. Para complementar ainda, a gente, a partir dos 45, começa uma pré-menopausa, uma menopausa que também assim, transforma muito fisicamente. Lógico. Os hormônios mexem bastante. Então, tem muitos fatores que automaticamente a nossa mente já bloqueia. Com certeza. Então, assim, é muito como trazer o que você faz para lutar contra isso e usar as ferramentas que estão aí. Então, assim, entender que a gente tem uma jornada que a gente construiu e que, sim, a gente sabe fazer as perguntas certas. Sim, porque a gente passou por esses perrengues todos aí na vida. Com certeza. A Esther começou com quantos? 16 anos? 16. E
imagina a bagagem que tem para saber perguntar e saber direcionar um jovem que está começando. Então, é ter a humildade de saber escutar, escutativa, entender que sim, uma pessoa mais velha vai poder te ensinar. Alguns sim, alguns não, claro, a gente não está aqui generalizando. Mas entenda que é sobre isso, é sobre ensinar, é sobre estar ali pronto para ouvir, ter o coração ensinável, né? A gente está aqui para evoluir também. E se abrir para as oportunidades. Sabe, às vezes fazer uma coisa totalmente diferente, uma coisa louca que leve o seu cérebro para outro lugar. Então, entenda que está tudo aí disponível, né? Não, eu acho que talvez GPT, a gente... Tem 300 mil coisas. Não, né? Uma coisa que eu acho que falta na sociedade, de modo geral, é a questão da empatia, né? Nossa. Se fala muito em Boa, empatia. Só que as pessoas, elas têm a empatia seletiva. O que eu chamo de empatia seletiva? Eu tenho super empatia com as dores dos outros. Ficou bonita só a palavra, que eles têm empatia só com quem torce para o mesmo time, tem a mesma religião, votou na mesma pessoa. A empatia, por isso que eu falo que é seletiva. Então, ela tem empatia com quem pensa igual a ela. E a maior dificuldade que as pessoas têm hoje é justamente de ter empatia com quem pensa diferente, com quem é do outro lado que não é o seu. E assim, uma coisa que para mim é muito fácil com relação a lidar com as minhas redes sociais é que eu tenho a empatia verdadeira. Eu acho que eu sempre escolhi RH, escolhi psicologia, escolhi essa área porque eu gosto de gente. E trabalhando no varejo, né, trabalhando com pessoas, a gente entende que são pessoas. Essa pessoa, você tem pessoa bem-humorada, mal-humorada, bonita, feia, cheirosa, fedida, chata, simpática, e eu tinha que lidar com todas elas. Então, eu não tenho o menor constrangimento de lidar ou de estar junto. Hoje, inclusive, a questão política, ela dividiu a sociedade. Difícil até conversar, né? De até conversar. Então, não falo com quem é daquele lado. Eu não tenho o menor problema. Para mim, são pessoas. Eu sempre falo nos meus treinamentos que não se discute convicções. Alguém já conseguiu mudar a convicção de alguém? Você já conseguiu convencer um amigo seu a torcer pro seu time? Ou a votar em quem você ia votar? Ou a ser da sua religião se ele era de outra? Ninguém nunca conseguiu. Então, para que discutir isso? Né? Então, eu vou ter empatia, piedade pela dor de alguém, independente dos valores dela. Sim. Óbvio, em função dos meus valores, o que eu não tenho empatia é por gente desonesta, mau caráter, bandido. Não tenho empatia. Então, é um fato. Aí está muito aquém do que eu posso suportar. Do que a gente pode controlar e suportar. Exatamente. Tolerar, né? Muito aquém do que eu possa tolerar. Então, tirando essas relações, essas questões dos meus valores, os meus valores são muito de família, sabe? Eu gosto muito quando eu entrevisto um candidato, eu sempre começo perguntando para o candidato questões familiares, porque eu acho que se a pessoa tem valores familiares, se ela tem amor pela família, pelas coisas da família, ela vai ter amor pela minha empresa. Aí eu entrevisto um candidato que ele fala, odeio meu pai, briguei com meu irmão, tenho ódio da minha mãe. Ele vai gostar de alguma coisa da minha empresa? Você entendeu? Então, e eu brinco, né, também super polêmico, né, uma das vezes que eu falei, que eu não confio em quem não gosta de cachorro. Ah, meu Deus. É verdade. Porque não gostar de um bicho indefeso que só faz te amar. Bonitinho. Né? Nossa, tomei porrada doidado. Mas é brincadeira. Mas porque aí as pessoas. Tudo leva. Não, aí as pessoas falaram, então, se você entrevistar alguém que não gosta de cachorro, você não vai contratar? Eu falei, não é isso. Ah, meu Deus. Mas pra mim é um ponto a mais. É um ponto a mais. E se as minhas cachorras não gostam de alguém. Dica aí, ó. Não, e se as minhas cachorras. Eu falo que eu não desconfio de quem não gosta de cachorro, e se as minhas cachorras não gostam de alguém, eu tenho certeza que essa pessoa não presta. Porque cachorro tem sentimento. Quando o cachorro muito não real, gosta de alguém, e é você verdade. Fala, gente, tem algum problema com essa pessoa. Muito bom. Brincadeira, tá? Brincadeira, porque mas é que a gente tá fazendo podcast e para vocês que não sabem, a gente tem que gerar uma polêmicazinha, porque só com polêmica o podcast sobe, entendeu? Então a gente precisa gerar umas polêmicazinhas. É verdade. Eu tô aqui contribuindo. Boa. As polêmicas do bem. Reparem que eu só faço do bem, claro, né? sempre vai ser. Só do bem. Mas é muito, assim, a conversa vai longe aí com o etarismo, porque a gente percebe realmente, eu, pelo menos no meu grupo de amigos e pessoas que trabalham comigo, percebo realmente que as pessoas estão sofrendo com esse preconceito interno, sabe? E agora? Tô chegando nos 50. O que eu vou fazer? E eu tô com 48, vou fazer 49 agora em janeiro. Então, meu marido chegou nos 50. Todo o meu hall de amigos tá ali, mas
Será que eu tenho uma continuidade Mas sabe qual é o no maior mercado? problema? Eu O falo que a gente faz então, para vamos lá. segurar? São 2 pontos que a gente pode fazer depois. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o brasileiro não tem a educação financeira necessária para Não poupar. tem. O brasileiro não guarda, o brasileiro não poupa. Poucas pessoas fazem uma previdência privada, poucas pessoas pensam no depois. Uhum. E quem chegou aqui agora, a minha geração, eu estou falando ali da década de 60, de 70, essa geração que nasceu nesse período, não foi ensinado para poupar e para guardar para a velhice. Até porque, quando eu nasci, e na época que eu era criança, se esperava que as pessoas não vivessem mais de 60 anos. Era quando a expectativa de vida era de 60 anos. Hoje a expectativa de vida é de 80. Uau. Mudou bastante. E para a mulher é mais. Então, primeiro, as pessoas não pouparam. Então, todo mundo já chegou aqui. Tá bom, chegamos aqui, o que eu vou fazer? Se eu não poupei, eu tenho que... Para quem sempre trabalhou para outras pessoas, sempre trabalhou fora, tá dependendo de um emprego, certo? Sim. O que eu falo? Persista na busca. Faça um bom currículo, escreva suas habilidades nesse currículo. E essa semana eu até sugeri um texto para o currículo. Por exemplo, quando eu coloco mas eu coloco a idade ou não? Você coloca lá, data de nascimento, dia tal, de tal ano. Faça Okay. conta. Aí, sabe aquela parte no começo do currículo onde você coloca aquele breve resumo sobre você? Sim. Eu sugiro que as pessoas comecem assim. Aos meus 58 anos... Uau. As principais características que hoje me fazem um ser humano melhor, ou as minhas principais qualidades, é a paciência, é a assertividade nas decisões, é a proatividade, é o comprometimento. Então, já começa dizendo o que a maturidade te ensinou. Para que esse entrevistador já veja qual é, o que é... Vai sim, direto pro ponto positivo. Direto para os soft skills. Pro soft skills, tá. Do que isso me trouxe. E fazer o currículo. E se candidatar com coragem para todas as vagas. Aí eu tenho pessoas que falam assim, Esther, então, sabe, eu queria começar uma área nova. Uhum. Tá, vamos lá. Qual que é a principal qualidade de alguém, de você, por exemplo, vou abrir o meu parâmetro, eu sou recrutador, eu vou abrir para pessoas mais velhas. Qual que é a principal característica que eu busco numa pessoa de mais de 50 ou mais de 60 anos? Não é experiência? Uhum. Então, não dá para mudar de área nessa altura do campeonato. Porque para eu pegar uma pessoa que nunca trabalhou naquela função e naquela área que eu estou contratando, por que eu vou pegar alguém de 60 e não alguém de 22? Então, não é a hora. Eu posso mudar completamente o meu perfil para empreender. Aí sim. Isso. Então, eu trabalhei minha vida inteira, sei lá, na área de informática. E agora eu vou trabalhar com culinária, vou trabalhar com artes, vou trabalhar... Tudo bem, mas aí é para você. Então, óbvio que o seu principal valor... é a sua experiência. Então, vai atrás do que você fez. Então, você vai buscar as empresas concorrentes das que você trabalhou, alinhadas com o que você fez, e insista, persista, e mande currículo, se candidate. Qual plataforma? O LinkedIn ainda é a principal plataforma. Ainda é, né? Tá. Sim. Só que nós, recrutadores, hoje, nós analisamos o perfil de vocês pelas suas redes sociais. Então, cuidado. Você está procurando emprego? Cuidado com o que você posta no Instagram. Cuidado com o que você posta no LinkedIn. Então, o que você tem que fazer? Ter um currículo completo e bom, e bem feito, bem escrito, conciso, sabe, sintético. Não é para escrever uma carta enorme, tem que ser sintético, só com as coisas importantes e relevantes. No seu LinkedIn, ter um LinkedIn completo e ser ativo no LinkedIn. O que é ser ativo no LinkedIn? É pelo menos uma vez por dia, ou se você realmente não consegue, dia sim, dia não, vê alguns posts que você acha bacana sobre temas importantes, que sejam importantes para a sociedade de modo geral, e reposta, fala sobre isso. Se você não quer, tipo, você viu uma frase valores, interessante... Né? Sim, foi como eu resgatei. Porque daí eu consigo analisar os seus valores, quem você segue, isso. Sobre o que você acredita. Ai, que legal. E muito cuidado... para realmente... É aquela história, eu vou contratar um jovem para trabalhar na minha empresa. Eu vou lá olhar o Instagram dele, balada, vodka, bêbada na sarjeta. Eu não vou contratar uma pessoa que bebe
bebe todo dia, que vai pra balada todo dia. Porque vai chegar no sábado de manhã, não vai trabalhar. Vai chegar na segunda de manhã, não vai faltar. Sim. Então, cuidado com o que você segue, com o que você posta. Uau. Eu aconselho para quem tem, vamos falar vendedora de mercado de luxo ou de mercado. Eu sempre, eu sempre treino sobre como elas devem levar a rede social. E é o que eu falo, você tem que ter a sua rede social pessoa física e você tem que ter a sua rede social pessoa jurídica. Então, é Esther Christian Dior. Então, eu vou criar um perfil Esther Morgan, que é o Christian Dior. Eu tenho lá o meu, onde eu postei o que eu comi ontem, postei o churrasquinho de casa, postei, entendeu? Aquelas coisas que a gente não devia postar, eu de biquíni na praia. Tá bom. Só que quando eu me comunico com a minha cliente, é a rede social Esther Christian Dior. Nessa rede social, é só questões profissionais, é só temas... Você separa, então. Tem que separar. Porque... na rede social pessoal, vocês postam convicções, certo? Sim. Você tá lá com a camiseta do Coringão, ganhou o campeonato, ok. Só que o que acontece? Se você tem um cara que tá contratando, que ele é palmeirense roxo, ele não vai te contratar só porque ele te viu ali com a camisa do Corinthians. Então, eu vou perder emprego por causa do meu time? É o que eu falo, eu preciso ganhar dinheiro, amor. Então, eu não tenho time, não tenho convicção. Que time você torce? Qual que é o seu? Eu? Corinthians. Aí, Timão! Eu era Santos, tá, mãe? Eu sou corintiana? Corintiana pelo maridão. Então, aqui, a gente acabou de fazer uma brincadeira. Eu sou corintiana? Não é. Ah, sim. Ganhou a vaga. Não, só que não, né? Só que não. Interessa o que eu sou? Não. Porque a pessoa, quando me pergunta o meu time, ou pergunta uma cliente de loja, quando me pergunta se eu tenho filhos, vocês realmente acham que ela está interessada nos meus filhos? Quando uma pessoa te pergunta se você tem filhos, é porque ela quer falar sobre os dela. Quando uma pessoa te pergunta que time você torce, né? É porque ela quer falar sobre o time dela. Quando uma pessoa te pergunta em quem você votou, é porque ela quer bater boca. Então, não fala nada. Não fala nada, convicção não se discute. Então, na minha rede social pessoal, eu tô falando sobre isso, eu tô apoiando lá se Bolsonaro, se Lula, sei lá o quê. Isso pode me prejudicar no emprego. Ah, mas eu tenho que abrir mão das minhas convicções? Não, meu amor, você continua, porque não é sua convicção. Se eu tenho convicção, eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu tô convicta com isso. Então, só que eu preciso de emprego, eu preciso trabalhar. E não me interessa, porque eu tenho empatia. Porque não me interessa que time você torce. Isso. Não me interessa para quem você votou. Eu gostei de você de cara. Acabou. Eu gostei dos seus princípios, dos seus valores. Acabou do que você escreveu, da forma que você se comunicou comigo. Sim. Então, isso me pegou. Agora, o restante, mesmo que nós podemos e com certeza vamos nos tornar melhores amigas, essas convicções não vão alterar em nada o nosso amor. É verdade. Então, então, cuide das suas redes sociais, fale sobre temas importantes, seja relevante, mostre quem você é através do que você posta. Mas omita essas questões polêmicas, não porque eu tenho que não ser fiel a mim mesmo, mas porque o que você ganha com isso? É isso, a gente não controla isso. Pra quê? A gente falou só pra você não perder tempo, não perca tempo. Não queira ganhar a luta, não tem briga aí. Não tem briga. Isso não é questão de briga, não, né? Não tem briga. É questão realmente de valores, o que eu acredito, a gente falou, a gente acredita na família. Empreender. Acredito na família. Não, e aí, vamos lá, a gente tem os dois papéis. Então, eu vou buscar emprego, vou cuidar da minha rede social, vou colocar os currículos, vou pensando me candidatar a todas fixo, as vagas, tá tudo certo. Mas, realmente, Esther, eu não tenho mais saúde. Não, eu não tenho mais saúde para trabalhar das 8 às 6 da tarde, eu não quero. Tá bom, vou empreender. O que fazer? Hoje, a gente tem que ter a noção de que com um celular na mão, você tem um negócio. O que você tem de mais precioso? O seu conhecimento? Então, o que eu faço com o meu conhecimento? Eu vendo o meu conhecimento. Hoje, todo mundo bota curso na internet para vender de nada. Você pega um moleque de 22 anos, ele vai lá falando que ele é o sabichão da coisa toda e todo mundo compra o curso. Joguinho. E nunca teve experiência de vida. Então, você concorda que você tem uma experiência? Fala sobre a sua experiência. Abre um canal, fala sobre etarismo. Abre um canal, fala sobre as suas dificuldades pessoais de conseguir um emprego. Sempre tem alguém precisando escutar.
Sempre, nem que seja um. Sempre. Você vai, e hoje vai você ganha pelos seus algoritmos. Então, eu posso com um canal no Facebook ou lá com o meu TikTok. O TikTok, ele faz você crescer mais rápido. Entrar no TikTok, né? Você faz um negócio, você pode só postar os seus perrengues do dia. Gente, eu vou contar aqui. O pessoal ama, né? Gente, se a pessoa... Vamos falar, você que está passando pela essa maior dificuldade, que eu já recebi esse tipo de comentário ali. Esther, eu não tenho dinheiro para comprar meus remédios. Posta você entrando numa farmácia e falando, cara, olha só, eu tenho R$200 na conta e tenho R$500 para comprar de remédio. Como é que eu faço? Olha só a dificuldade do brasileiro hoje. Gente, isso explode na internet. E você ganha por isso. Então, você pode ganhar. O seu celular é uma máquina de fazer dinheiro. Tá bom, Esther, eu não tenho habilidade, não gosto de lidar com a câmera, quer dizer, tudo bem, vamos lá. O que eu posso fazer? Eu consigo R$500, vou pro Brás ou pro Bom Retiro, compro R$500 em roupa e faço uma lojinha no Instagram. E ponho minhas coisinhas para vender no Instagram. Desses 500 eu faço 1.000, desses 1.000 eu faço 2.000, dos 2.000 eu faço 4.000. Eu não preciso abrir. Hoje, eu consigo abrir um negócio e vender os meus brigadeiros. Eu sou boa em fazer brigadeiro. Eu sou boa em fazer brownie. Eu vou fazer o que eu sei fazer, vou vender pelo meu Instagram, pelo meu Facebook. É bom porque velhinha gosta do Facebook, tá? Então, vamos lá pro Facebook. Tá lá ainda. Eu vou vender, a gente tá lá ainda. Eu vou vender no Facebook, vou vender no Instagram. Vou vender no Instagram, vou vender no Facebook e eu faço meu dinheirinho. Então, hoje, a gente tem alternativas. Muitas. Porque no meu tempo é o que eu sempre falava. Se nada der certo na minha vida, eu vou fazer faxina pra fora. Porque eu sou boa de faxina. Me dá um banheiro pra lavar que eu sou boa. Por causa do julgamento. Eu não tenho, pra mim o difícil é ganhar o dinheiro desonestamente. Pra mim eu faço faxina, mas vou ganhar meu dinheiro honestamente. Isso. Quanta gente saiu do Brasil pra ser faxineira lá nos Estados Unidos? Ganhando uma grana. E lá tudo bem. Lá não tem férias, não tem 13º e tá todo mundo querendo emigrar pro Brasil. Aqui o povo quer férias, 13º, Bolsa Família, quer ficar encostada nos puxões do governo e tá tudo certo. Mais polêmica. Olha só o que ela tá falando. Maravilha. Mas é isso, a gente tem muito medo, assim. Eu tô falando por mim, tá? Sei lá, eu falei como eu comecei o podcast. Eu morria de medo de falar com a câmera. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então. Mas a exposição, subir num palco, olhar pra uma câmera, de jeito nenhum. Então. Foi realmente um chamado. Chegou aquela hora assim, vamos transbordar? Não sei muito o que ainda, mas só vai. Né? Só vai. E assim, é isso. O que a pessoa tá ali esperando o quê? Então. O quê? Alguém falar... qualquer coisa para eu te dou isso aqui. O que acontece? A pessoa fala assim, vou gravar um vídeo, mas eu tô enrugada, eu tô velha. Mas gente, desculpa. Só vai. Não tem jeito. Só vai. Desapega. Não vai estar legal o primeiro. Sabe por quê? As pessoas não são perfeitas. Não são. A maioria daquelas, sabe aquelas meninas que você segue pra ver ela fazer uma maquiagem do olho? Sei, muito. Tá? Minha filha Você segue pra ver. Ela tá usando filtro até pra fazer a maquiagem do olho. É que o Instagram vai derrubar todos os filtros. Eu sinto muito. Isso, ó. Vai derrubar todos os filtros. Até fevereiro não vai ter mais filtro. Todo mundo desesperado. Todo mundo. Não, por que as clínicas de estéticas. Não, as clínicas de estéticas lotaram. Mas essa questão do filtro, da insegurança, é desapegar, gente. A gente tem que ter consciência de que não existe pessoas perfeitas. Não. Eu nem me identifico com quem é perfeito. Eu não sou perfeita. Também não sei. Eu não me identifico com quem é perfeito. E eu sempre falo do livro que eu amo. É um livro que eu já li e reli, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É aquilo. Perfeito. É aquilo. Perfeito. A Coragem de Ser Imperfeito. Vulnerabilidade. De livro aqui. Maravilhoso. Também é cultura. Também. Opa. Vulnerabilidade. E isso foi uma coisa que conectou, porque as pessoas assim, nossa, Sil, todo mundo parece que veste uma máscara e vai para rede social, tira é outra pessoa. Mas repara que quando existe uma questão de vulnerabilidade, uma outra causa que eu abraço e que a gente precisa abraçar, além do etarismo, eu gosto muito de falar sobre depressão. Depressão é uma doença silenciosa. Eu acho que quem já teve alguém que passou por isso pela família sabe. Eu tenho até uma frase que eu volta e meia eu posto ela de novo, que uma pessoa fez, que ela falou assim, para vocês entenderem o quanto que isso tá cheio de preconceito. Eu queria que a depressão sangrasse para minha chefe saber como eu me sinto. Meu Deus do céu. Então, porque a depressão não sangra, então ninguém tem dó. E as pessoas falam, frescura, tá lá, imagina né? ser loura, linda, magra, tá tão bonita. Entendeu? As pessoas não fingem depressão, as pessoas fingem estar felizes.
Meu Deus. Vestem o sorriso. Então, a depressão, hoje a gente vê aí síndrome de pânico, burnout, hoje é mais comum. Até 2026, hoje, a depressão já é a terceira maior causa de afastamento das pessoas no trabalho. Terceira maior causa. Até 2026 vai ser a primeira maior causa. Então, são outras questões que a gente tem que trabalhar aqui. A depressão é o ponto que me faz entender que o etarismo é um chamado. Porque você concorda que essas pessoas sem emprego, com idade avançada, vão ter essa tendência à depressão? Sim. Porque não tem como não ficar deprimida. Eu fico deprimida porque eu tô enrugada, porque eu tô feia, porque eu tô gorda, porque a gente, quando entra nessa fase da menopausa, a gente engorda. Senhor. Dizem que o metabolismo fica lento. O meu não ficou lento, ele tá retardado. Ele tá doidinho de pedra. Tá também. Todinho. Meu Deus. Eu comeu, já... Entendeu? Mais ou menos assim. Baiacu. É baiacu. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar, sei lá, você que tá ali pensando o que eu vou fazer, quem sabe se você pensa só no que você pode fazer de bem para ajudar alguém e você vai para a rede social com esse propósito, isso já faz com que isso vire um trabalho e que você possa ganhar dinheiro com isso. Então, eu penso que caridade, eu sempre gostei muito de fazer caridade e muitas vezes, durante, entregar brinquedo num hospital, eu fazia isso, eu voltava para casa angustiada com tudo que eu via, mas feliz. Muito. E eu me sentia culpada por aquele lado feliz. Eu falava, gente, será que isso é egoísmo? Olha. Porque, pensa, te faz tão bem ajudar os outros que você se sente bem, mas que pecado eu me senti bem. Não, e ao mesmo tempo assim, que mais eu posso fazer? E que mais eu posso fazer? Então, eu acho que enquanto você não tiver nada tá dando certo, pensa o que você pode fazer para ajudar alguém. E pensa que falar sobre a dor que você está passando ali na internet, influenciando, você pode estar ajudando alguém. Alguém que estava no fundo do poço como você, mas que pensa assim, puxa, não sou só eu. Isso pode ser uma força para bater o pé no fundo e começar a subir e sair desse poço. Então, até isso você pode fazer como opção para a sua terceira idade, lá, a melhor idade, seja lá como você quiser chamar. Eu não tenho o menor problema. Eu, no ano que vem, já vou ter carteirinha de idoso, vou poder furar fila. Nossa, vou adorar. Imagina, no primeiro dia. Estacionamento do shopping cheio. Eu vou lá parar para alguma louca falar assim, olha, você não pode parar aí. Amor. Dá licença. Eu tô bem pra minha idade. Poderosa. Na verdade, a gente tá, gente. Eu acho que eu nunca me senti tão bem na minha vida. Eu acho que os 40 anos, quando eu fiz, acho que 45 anos, foi a idade que eu me senti mais bonita, mais poderosa. Mas a gente tava lá, né? Sei, eu tô me sentindo bem. Eu acho que os 40 são os novos 20. A gente tá bem com a gente mesmo. Eu acho. Eu não acho, não. Desculpa, tenho certeza. A gente descobriu coisas que a gente pode carregar. Porque a gente aprendeu a ligar a tecla. Pode falar palavrão? Pode, entendeu? A gente aprendeu a ligar essa tecla. Gostosa que ela é, né? Nossa, eu não me importo com o que os outros falam sobre mim, com o que os outros pensam sobre mim. Às vezes eu me importo. Isso é uma coisa que eu tenho que me importo. Eu não me importo por causa da minha empatia, porque eu acho que a pessoa tem o direito de discordar. Sim. E isso não me abala, não mexe comigo. Já recebi xingamentos em rede social. Não mexe comigo. Porque você tá forte na identidade. Eu tô segura no que eu fiz, eu tô segura que é pelo bem sempre, então não tem problema. E assim, muitas vezes, eu falo que eu tenho uma frase minha que é famosa, que eu já me fiz de burra para não afetar o ego do meu patrão. Quantas vezes eu, como mulher, tive que me fazer de burra? Ixi, isso aí. Eu não tenho o menor problema, entendeu? A pessoa te xinga de burra, você fala, tá bom, sinto muito, sou burra mesmo. Demência, tá a gente faz isso muito. Tá tudo certo. E tá tudo certo, pelo bem até do equipe que tá ali. Exatamente. E quando eu já tive os patrões esses que causam o burnout, né? Então, eu já sofri assédio moral, nossa, de patrão de falar, cala a boca. Esse é um episódio. Sua burra. Então, eu já tive. E você sabe como é que vai pegar cafezinho. Não, sabe como é que eu fazia? Faz a ata. Tipo o que você pode fazer. Sabe como é que eu me protejo mentalmente desse... Por que não me abala? Porque enquanto meu patrão tava lá brigando, xingando e tudo, eu olhava pra ele e pensava assim... Tadinho desse cara, né? Tadinho. Se ele tivesse tido a Dona Eneida como mãe, ele não ia tratar as pessoas assim. Eu tive a Dona Eneida como mãe, ela me ensinou a ser doce com as pessoas. Eu não aprendi. Tem algumas coisas que minha mãe não me ensinou. Eu não aprendi ódio. Eu também não. Eu não aprendi inveja. Eu não aprendi algumas coisas. Eu não aprendi vingança.
Eu aprendi a compreender e passar por cima disso tudo. Então eu pensava, coitadinho, ele não teve... Ele é grosso, estúpido e grita. Não é só comigo, é com todo mundo. Então o problema é ele, não sou sobre eu. ele, sim. Então eu não me abalava porque eu travava o meu pensamento no coitadinho desse sujeito que só sabe falar assim com as pessoas. Olha que dica boa. Então eu nunca sofri burnout e nunca, justamente por causa de eu trabalhar a minha estabilidade emocional. E eu falo muito sobre isso nos meus treinamentos de equipes. Eu acho que é importantíssimo você trabalhar a sua estabilidade emocional com quantos problemas eu já tive de passar a noite em soro em hospital e chegar para trabalhar no dia seguinte e ninguém saber o que aconteceu. Então, eu consigo fazer minha cara de botox, minha cara de paisagem. Nunca descontei. Hoje, o que eu mais ouço é reclamação de atendimento de vendedor mal-humorado. Meu Deus, Quer dizer, gente. se Tem você loja que eu não mal-humorado, entro. se você não controla o seu humor, o seu estado de espírito, você não pode trabalhar com o público. Não pode trabalhar com Tem gente. uma marca que você me fala, acho que... Vou falar o nome, tudo bem, Reserva. Que parece que eles contratam pessoas mais velhas. A Reserva teve um programa achei tão legal falando, o Rony tem que me pagar. Rony, você tem que... Desculpa, é que o Rony agora saiu da Reserva. Ela saiu? Mas ele sempre tinha que me pagar os eu royalties. achei. Porque eles fazem anúncio, contratamos pessoas jovens de 60 anos. Eles devem ou mais. arrebentar. E eu perguntei, eu falei, Rony, quando eu me encontrei com ele, eu falei, Rony, esse pessoal, você tá pondo na retaguarda. Ele falou, não, Esther, chão de loja. E eles mandam super bem. Então, que você maravilhoso. vê. Então, e você vê, uma empresa que resolver contratar e ainda anunciar sobre isso, ainda está fazendo o papel bonitinho para a sociedade, ainda usa isso como estratégia de marketing. Sim, então, sim. você vê, é bom para a empresa, tá vendo? Eu tô vendo, mostrando o lado bom. Ai, que lindo, Esther. Então, dá para fazer. Agora, eu faço muito pouco, eu ainda tô aqui pensando, agora, fim de ano, a gente fica mais reflexivo ainda, né? Eu tô aqui pensando... Já montando planos, né? O que eu vou fazer para, de fato, ajudar essas pessoas? Eu entendo que, nesse momento, o que eu preciso é ser a voz e continuar falando sobre isso para mudar o mindset, para mudar a mentalidade dos recrutadores e das empresas. Então, por enquanto, o que eu posso fazer é isso. Mas eu quero trazer projetos de fazer muito mais. O meu podcast eu não consegui você também fazer, tem um podcast? Não tenho ainda. Ai, por favor. Esse projeto do podcast é sobre isso. É sobre isso. Meu Deus, por favor. Então, eu preciso realmente trazer soluções. Eu não sei se seguramente essas soluções vão depender de política, vão depender de governo. Eu não gosto de cotas, eu não acho Também legal não. cotas, mas eu penso que sim, talvez a gente tenha que pensar em alguma coisa mais efetiva, porque é o que eu falei. Isso vai se tornar um problema social enorme, porque a população está envelhecendo, o governo vai chegar uma hora que o sistema de previdência vai explodir, porque vai ter muita gente dependendo desse sistema de aposentadoria. Meu Deus. Então, o que fazer para que essas pessoas tenham uma vida profissional ativa? Então, sim, talvez a gente dependa Ai, que coisa disso. boa. Então, vamos embora. Você tem algum livro? Não, eu também tá lá. Tem vontade também? Tá no seu plano? Vamos falar que no 2025... Plantou uma árvore? Vamos fazer as promessas? Sim, vamos. Plantar Tamo árvore, aí, né, já gente? plantei, tá tudo certo, né? Eu passei minha infância toda no Pantanal, plantei Linda, várias. que delícia. Mas tá lá, o projeto de 2025, então, de fato pôr o podcast porque o podcast, o livro, é mais um trabalho social, Sim. né? A Esther Morgan vai vou fazer muita palestra, vocês quiserem me contratar, por favor, me chamem, eu consigo mudar a mente da equipe de vocês, vou transformar a equipe de vocês em seres humanos melhores, vou contratar, o que está mais difícil hoje para mim é headhunter, porque eu não consigo gente querendo trabalhar, o que foi sempre mais fácil para mim, hoje é o mais difícil. Você não consegue? Eu tenho uma vaga aberta num shopping, e quem quer trabalhar no shopping? Quem quer trabalhar Nem nessa na fase escala que 6 bomba, por 1? final do ano, nada? Difícil. Então, hoje eu tenho muito mais vagas do que candidatos. Aí o pessoal já vai lá dar porrada embaixo nos comentários, dizendo, como assim, com esse mundo de gente desempregada? Mas o que acontece é que em alguns setores do varejo, a média salarial é parecida com o que você ganha num Bolsa Família e num recurso do governo. É um fato. Só que o empresário, é muito difícil para o empresário pagar salários maiores e justos com os encargos que ele tem. Tanto, não só os encargos trabalhistas. E fica como vilão o empresário, Para né? um salário que eu pago para um funcionário de R$ 1.500, ele me custa mais de 3. Ele chega a me custar 3.500. Então, é difícil para o empresário. E aqui eu estou falando só de trabalhistas, fora os impostos e os encargos que eu estou pagando de ICMS, de nota fiscal, de tudo que eu vendo, de tudo que eu faço. Então, é difícil. É difícil. O que a gente precisava encontrar é uma
alguma solução para os dois lados. Sim, vamos fazer a escala melhor, vamos fazer 5-2, vamos fazer 4-3, tudo bem, mas para uma escala 4-3, o governo teria que dar um super incentivo para o empresário, porque eu teria que contratar, no mínimo, um turno a mais. Exatamente. Uma equipe a mais. E uma loja pequena que trabalha hoje com 2 vendedores, ela não tem dinheiro para pagar 4, ela vai quebrar. Sim. O vendedor, na maioria das vezes de lojas pequenas, eles ganham mais, tiram mais por mês do que o dono. Uau! Então, não é fácil. Então, precisa ter mais conversa sobre isso. Eu sou a favor de uma escala melhor, de qualidade de vida para o trabalhador. Lógico, eu trabalhei nessa escala a minha vida inteira. Eu trabalhava das 7 da manhã à meia-noite, 7 dias por semana. Não é fácil. Eu nunca estava nas festas da família, mas eu tinha uma estrutura que eu consegui suportar isso tudo por 20 anos. Então, eu tenho lugar de fala para falar sobre essa escala. Só que é aquela velha história. Eu vou trabalhar 4-2, eu sou comissionada, eu vou ganhar muito menos. Eu quero ganhar menos? É isso. Então, eu preciso pensar. Eu quis trabalhar mais para poder pagar hospital bom para os meus filhos, para poder pagar escola particular boa. Eu preferi trabalhar mais. Eu fiz essa escolha na minha vida. Eu podia ter escolhido trabalhar num lugar mais suave. Então, eu torço para que, sim, exista essa escala 4-3, para que todo mundo ganhe bem. Desde que seja sustentável, né, Esther? Porque o empresário precisa estar ativo e financeiramente bem para pagar meu salário em dia. Exatamente. Então, precisa chegar nessa solução. Então, é isso que eu acho que precisa ser discutido no governo. Rever tem os muitos encargos. planos bons aí pro ano, hein? Então, quantas eu acho que discussões agora, boas! chegamos no olá. Gente, que delícia, eu amo quando é assim. Meu 50, Deus, então. gente, Batemos Esther. uma hora aqui. A gente falei, quanto tempo? Ai, uma que hora. lindo. Olha, eu sempre fico emocionada, muito, sempre, porque é sobre essência, né? E agora eu pude ver que a gente é mais conectada ainda. E você já deu muitas mensagens, eu acho que o episódio foi dar muitas ferramentas para todos que estão precisando aí, que é a missão do podcast. E além de você deixar uma mensagem para alguém que está passando por esse período aí de transição do 40 mais, 50 mais, também para o jovem. Sim. Por exemplo, eu tenho uma filha de 18 anos, que nesse momento, acabei de falar para ela que ela se formou ontem, inclusive, ela está num outro momento, que é o momento e agora. Sim. Janeiro, eu não estou mais vendo matrícula. Janeiro eu já tenho que estar pensando na minha nova no carreira. meu futuro. Eu acho que com 18 anos a pessoa pensar no futuro. 600 mil oportunidades, possibilidades. O que eu faço? Aonde eu vou para começar alguma coisa? Então, assim, tem os dois lados, né, também do etarismo. Não, a gente pode fazer um jovem que tá próximo perdido no episódio espaço. só para falar dos jovens. Porque eu assim, atendo, cara, a minha vida são os jovens. Então não sabe para onde vai. Não, na minha humilde opinião de educadora, eu acho que o jovem, quando ele sai do colégio, ele devia ter uns 3 anos de, como é que chama? Quando De sabático? De sabático. Vai viajar, põe uma mochila nas costas. Pra depois, porque com 18 anos você decidiu o que você quer ser pro resto da vida. Por que tem tanta gente que começa uma faculdade, começa outra? Porque com 18 anos, às vezes, é muito jovem. Eu fiquei olhando a carinha dela ontem, tipo, pra onde eu vou agora? Então, a gente tem que começar também a falar desse outro lado. Sim. Mas incentivar, gente. Estamos aqui terminando já. Esther, eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Porque o que eu queria era exatamente passar essa mensagem. A gente tem muito ainda o que fazer aí. Isso é muito bom. Tem muitas oportunidades abertas. Tem muita vontade dentro de cada um de nós. E a gente tem que saber honrar a nossa história. Perfeito. Quando a gente honra a nossa história, a gente sabe o que a gente tem para transbordar. Perfeito. Não tenha vergonha do que você já possa ter passado. Saiba que isso vai virar um testemunho. Certeza. Saiba que isso é válido para você fazer alguém crescer. E a gente falou sobre isso aqui. Eu falo demais isso nos meus episódios também. Então, aproveite, junte um dia e faça a sua jornada. Escreva. Para um pouquinho, aproveita. Que eu sei que vai começar em janeiro esse episódio, mas assim, dá tempo ainda. Para um tempinho, cara, coloca uma música, põe uma velhinha perfumadinha, senta sozinho num lugar, escreva a sua vida mesmo. Veja quais são os pontos fortes, que é uma boa para quem hoje pontos fracos e começa a pensar. Porque com isso você já vai ter ferramenta para saber como você vai se apresentar no seu próximo emprego. Você vai estar, é minha história, ninguém precisa me falar. Não se compare com outro. Perfeito. É a sua e ela é linda. Nós somos únicos, né? Tem orgulho da sua trajetória, tem orgulho de onde você chegou. É isso. Então, agradeço. Muito obrigada. Se você quiser deixar uma última mensagem. Eu acho que a minha última mensagem seria justamente isso.
por mais que pareça que você hoje está no pior momento da sua vida, ali no fundo do poço, e que nada mais vai dar certo na sua vida, porque é o que eu tenho ouvido nesses comentários, é que a sua vida pode estar começando agora. Amém. E se você puxar ali der um Google, você vai ver que vários dos empresários super bem-sucedidos começaram e subiram e tiveram sucesso depois dos 50 ou 60 anos. Vários. Que lindo. Então, eu não vou me lembrar todos agora, então não quero falar para não cometer nenhuma falha. Mas pesquisa que você vai ver e que acredite na sua trajetória, acredite em você, não perca a fé em você, acredite no seu potencial e tenha coragem de sair desse casulo que você tá e pôr a cara para bater. Então, vá embora, seja persistente até você encontrar uma empresa que valorize a sua experiência e o seu valor. Então, não perca a fé. Eu acho que é justamente essa a mensagem que eu daria, é a que todo dia eu falo para os meus candidatos, para essas pessoas que falam, eu falo, persista. Não desista. Amém. E aquela história, seja no emprego, olha lá. Fica com o Gu mostrando a tatuagem linda dele. Então, seja num emprego novo, seja empreendendo. Hoje a gente consegue, seja você, quem sabe amanhã você vai ser a pessoa mais famosa lá que do linda! Esther, amei. Obrigada, virei meu amigona amor. aqui. Obrigada. Obrigada. Gente, mais um. 11º foi. Beijo.